Sr. Reitor, Professor Dr. Paulo Jorge Ferreira. Agradeço a todos os presentes. Desculpa. Portanto, vamos dar início ao segundo ponto de ordem de trabalhos do Conselho Geral, que é a apresentação da proposta de alteração estatutária pelo Reitor da UA, Professor Dr. Paulo Jorge Ferreira. Agradeço a todos a presença e agradeço também às pessoas que estão a assistir online. Muito obrigado. Bem, muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui e apresentar o que representa o culminar de vários anos de trabalho e de discussão na comunidade Universidade de Aveiro acerca dos estatutos da mesma. Porquê este trabalho e porquê é que estamos aqui hoje? No meu programa de ação de 2018-2022, não é este, é o anterior, argumenta-se que a entrada em vigor do RGES, e isto é algo que eu acho que todos estarão aqui cientes, implicou uma redução da representatividade e uma centralização crescente dos poderes e dos processos de tomada de decisão. No mesmo programa diz-se que a Universidade, tendo um modelo matricial, tinha também departamentos ou elementos da sua matriz, de forma mais geral, ausentes de qualquer órgão da instituição. Isto foi-me dito por diretores e por membros da comunidade académica nessa altura e não me pareceu que fosse um ponto forte da nossa instituição. Também diz o seguinte, e chamo a vossa melhor atenção para o assunto: as unidades de investigação que com a extinção do Instituto de Investigação perderam o espaço de reflexão estratégica, ficaram mais isoladas uma das outras. Página 42, 2018. O caso específico da investigação mereceu-nos particular atenção. E houve um despacho, o número 3 de 2020, de 28 de janeiro, que criou um Instituto de Investigação enquanto estrutura de projeto para começar a dar resposta a esta situação. Dar às unidades de investigação e dar aos seus coordenadores ou diretores um espaço de reflexão estratégica em contacto com todos, de forma a promover as direções de investigação na Universidade de Aveiro. Era estrutura de projeto e é estrutura de projeto porque a sua consagração na estrutura da Universidade, a um outro nível, careceria de alteração estatutária. E é essa alteração estatutária que, alguns anos depois, nós estamos aqui a discutir. Reparem que houve uma pandemia pelo meio, etc. Citando o texto do despacho, trata-se da fase de instalação da futura unidade transversal, agora consagrada na proposta que eu vos apresentei, para que, ao ser estatutariamente instituída, como eu proponho, tenha já adquirido a consistência que lhe permita congregar adequadamente as diversas e multifacetadas vertentes que envolve. Portanto, em 2020, antecipando a proposta ao Conselho Geral do documento com a proposta de criação do Instituto de Investigação e das outras unidades que lhe estão associadas, houve um esforço prévio de preparação no terreno de estruturas que pudessem dar essa resposta antes de uma alteração estatutária lhes dar o espaço que elas merecem. Um outro objetivo era a comunicação interna. Escrevi ainda na mesma página 42 do programa 2018 que sem comunicação não sobrevivemos, que uma comunidade se faz e se mantém comunicando e que a comunicação devia ser alvo por parte da instituição, a comunicação institucional, a comunicação interna, de toda a atenção que ela merece. Passando para o programa 2023-26, que este Conselho Geral hoje aqui presente validou e sancionou, foi apresentado um resumo das alterações que eu esperava vir poder a propor, tendo em consideração toda a experiência passada, todas as discussões que tinham entretanto ocorrido e todos os contributos que tínhamos recebido. Dizia eu que o modelo da Universidade de Aveiro é um modelo que está em permanente evolução. Uma universidade é um trabalho em curso, não é um trabalho concluído. No dia em que o considerarmos concluído, ele passa a ficar para trás.
Achava que o modelo servia à universidade e não era a universidade que servia ao modelo, e sempre que sentíssemos que ele não se ajustava às nossas necessidades, tínhamos a obrigação de o modificar. Houve um debate público alargado, que eu já resumo um pouco mais à frente, e nessa sequência nomeei um grupo de trabalho para sugerir questões que fossem examinadas e alvo de possíveis melhorias. O grupo formulou um conjunto de propostas, ou se quiserem, o grupo identificou um conjunto de temas que deveriam ser alvo de discussão mais aprofundada, e eu concluí dizendo que essas propostas não impediam, antes recomendavam, que fosse ainda abertos espaços nas unidades para momentos de reflexão global a todos os níveis. Um outro benefício desta nova abordagem ao modelo da universidade é o seu reflexo em termos de futuras lideranças. Quanto menos palcos houver onde as novas ideias, as novas pessoas, os novos membros da comunidade tiverem espaço e oportunidades para aparecer, expor os seus pontos de vista, influenciar e influenciar-se, menos espaço haverá na universidade para a criação de novas lideranças. Uma universidade que não cria condições e oportunidades para que surjam novas lideranças está, a meu ver, a cometer um erro grave. E um benefício colateral das propostas que eu aqui trago hoje, e que são propostas não minhas, mas da comunidade académica, é a criação de espaços para a formação de novas lideranças. Em resumo, as propostas do Plano de Ação 2018, as propostas e o sumário do que se tinha feito em 2023, a criação e as conclusões do grupo de reflexão que foi então constituído, a audição dos órgãos da Universidade de Aveiro, Conselho Científico, Conselho Pedagógico, a consulta ao Conselho Geral acerca da sua participação ou não participação, questão que eu coloquei não só a este, mas ao antecessor a este, as múltiplas oportunidades de participação, cheguei a fazer reuniões da parte da manhã e da parte da tarde no mesmo dia, para que aqueles que tinham ocupação numa dessas alturas pudessem participar na outra. A criação de estruturas de projeto, como aquela do Despacho 03-2020 que eu mencionei, enquanto embriões de algumas das estruturas agora propostas. E, finalmente, a submissão ao Conselho Geral. Objetivos: melhorar, obviamente, a organização interna, o funcionamento dos órgãos, estimular a participação, que é fundamental, a validação científica e pedagógica das propostas, que nós nos demos conta que poderia acontecer estarem a decorrer nos órgãos, sem que houvesse nesses órgãos presença sequer de especialistas. Um objetivo, uma condição que era manter os estatutos como eles, a meu ver, devem continuar a ser, gerais e abstratos, não os tornar demasiado complexos, não os amarrar a decisões de hoje que possam vir a ser desfeitas amanhã, remeter para diplomas, regulamentação própria, matéria que a esse nível deve estar, e, ao mesmo tempo, refletir neles algumas alterações legais que, entretanto, surgiram e que importa, já que estamos, perdoem uma expressão com a mão na massa, a aplicar. As alterações que eu propus ao Conselho Geral nesta sequência são a criação de 3 unidades transversais, uma voltada para a investigação, o Instituto para a Investigação, o Instituto de Ensino e Aprendizagem, voltada para a vertente de ensino, o Instituto para a Cooperação, voltado para a vertente da cooperação. Saberão os senhores professores, certamente, que das universidades medievais a preocupação principal era a preservação do conhecimento. O conhecimento era algo que não se tocava, preservava-se, transmitia-se. Só com Humboldt, no século XIX, é que as universidades chamaram a si a vertente da criação de conhecimento e lhe juntaram, naturalmente, a transmissão que já vinha de trás. E só bastante mais tarde é que as universidades juntaram-se à terceira missão, a aplicação do conhecimento que criam e transmitem, mas que, nessa altura, começaram também a querer aplicar. Estas 3 missões são ainda hoje, reconhecidamente, as mais importantes de uma universidade do século XXI. Eu poderia acrescentar e desenvolver este ponto, mas não vem ao tópico hoje. E esta consagração destes 3 institutos como sede de reflexão estratégica em torno das 3 principais missões da universidade
parecem adequadas e vêm na linha daquilo que em diversas reuniões fomos auscultando. Lembro que houve múltiplas oportunidades de participação, houve reuniões abertas a todos, todos significa estudantes, bolseiros, pessoal técnico, administrativo e de gestão, investigadores e docentes, e se eu me esqueci de alguém, também esses seriam com certeza bem-vindos. Reuniões só a cada um destes corpos, se assim quiserem, e múltiplas oportunidades de participação em cada. Houve ainda reuniões nas 20 unidades orgânicas, no sentido de fazer esta auscultação. A proposta que eu trago aqui não é minha. A proposta que eu trago aqui é da Universidade. E eu não a trazia aqui com a terça parte da confiança com que hoje a trago, se não a tivesse bebido da comunidade, se não a tivesse visto ser discutido ao longo do tempo com a serenidade que o tema merece, mas também com a profundidade que ele exige. O Instituto para a Investigação seria presidido pelo reitor, obviamente não pondo de parte a existência de presidência por competência delegada, integra todos os diretores e coordenadores de unidades de investigação, laboratórios associados, se quiserem singularizar, tem por missão discutir e pronunciar sobre tudo o que é estratégia relativa à investigação, mas também, não é só consultivo, propor iniciativas que promovam a internacionalização, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, o bom funcionamento da investigação na Universidade de Aveiro e, obviamente, emitir pareceres e pronunciar-se por proposta do Presidente sobre os assuntos do seu âmbito que lhe forem cometidos. Os conselhos científicos e pedagógicos foram alvo de uma intensa reflexão, foi talvez o aspecto de tudo isto que mais profundidade e mais discussão deu, e os artigos 27 e 29, que foram alterados em consequência disso, refletem dois desejos aqui, duas vontades. Primeiro, assegurar uma validação científica, tecnológica e pedagógica das decisões, através de uma representação mais equilibrada dos dois subsistemas. Há uma correspondência às unidades orgânicas e há a presença de alguém de cada uma das 20 unidades orgânicas em cada um destes órgãos. Deixa de ser válida a objeção, o meu departamento não está presente em nenhum órgão de decisão da Universidade de Aveiro. São presididos por um professor de carreira e não pelo reitor. Foi alvo de discussão, faço esta proposta com todo o gosto, faço esta proposta com orgulho, porque sinto que tenho uma comunidade que não fica diminuída, nem uma reitoria que fica diminuída pelo facto destes órgãos serem presididos por alguém em que eles depositam confiança. Porque isso reflete também uma confiança acrescida da reitoria que então tiver em funções, a minha seguramente, de que a visão estratégica para a universidade é suficiente por si só para ter um efeito indutor, um efeito condutor sobre a trajetória destes órgãos. Liderança que tenha receio que, por estar afastada da presidência de um destes órgãos, não ter poder suficiente sobre a instituição, a meu ver, com toda a sinceridade, não merece liderança. O CC tem 25 membros, neste momento é uma opção que está limitada pelo RGES. Como sabem, o RGES está em revolução, em estudo, serão apresentadas conclusões a muito curto prazo. Dada a situação política atual, presumo que ainda que sejam apresentadas conclusões, não sejam delas extraídos um diploma que venha substituir este durante algum tempo. Significa que a opção que eu apresentei à Universidade de fazer agora esta discussão, decidindo nós o que queríamos, esperar pelo RGES quando ele viesse e tentar procurar naquilo que nos surgisse o melhor alinhamento com a nossa própria vontade, faz sentido. Se nós não tivéssemos feito isso, teríamos ainda hoje, sem fazer esta discussão, ainda hoje sem propostas e sem resultados nos quais nos revíssemos, e ainda hoje à espera de um diploma que está por vir e que eu não sei ainda quanto tempo demorará. Os investigadores, com funções docentes dentro do respectivo estatuto, poderão fazer parte do universo eleitoral para o Conselho Pedagógico. Uma hipótese em alternativa que também foi mencionada nas reuniões era eles próprios poderem integrar o Conselho Pedagógico,
mas pareceu-me no final, e equilibrando todas as propostas e todos os contributos, que esta era a posição mais consensual. O regimento dos órgãos pode prever, como sempre, formações mais restritas, de forma a agilizar o funcionamento. O Conselho de Diretores, com o qual eu tenho trabalhado desde 2018 e quem coloquei sempre a questão, querem funcionar como estão, de forma informal, ou querem formalizar a constituição deste grupo de diretores como um órgão. Sempre consegui trabalhar com eles de forma informal, conseguirei certamente trabalhar com eles de forma formal. Não tenho uma enorme preferência por uma via ou outra, o que eu quero é que as coisas funcionem. A proposta é a da formalização. Foi mais consensual isso do que o contrário. Integrará todos os diretores da Unidade Orgânica de Ensino e Investigação, será um órgão consultivo em matéria estratégica para as unidades orgânicas e será presidido pelo reitor. Cabem competências na área dos orçamentos, do funcionamento geral, dos recursos humanos, da manutenção e de outros assuntos que sejam relevantes para as unidades. O Conselho de Cooperação foi proposto para eliminação, para morte. A Universidade propôs nos estatutos a existência de um Conselho de Cooperação, um órgão consultivo do reitor, constituído por membros externos da Universidade. Ele nunca foi constituído e, neste momento, com a proposta de constituição de algo que o ultrapassa em muito e que é muito mais flexível, que é o Instituto para a Cooperação, não faz sentido manter um órgão consultivo do reitor na área da cooperação, quando ele tem um instrumento ao seu dispor que, a meu ver, é bastante mais completo. Portanto, a extinção do Conselho de Cooperação, que afinal será extinto depois de nunca ter funcionado, e a constituição no seu lugar do Instituto de Cooperação, esse sim com uma missão bastante mais alargada, não é um órgão do reitor, é um órgão da universidade, não é para o reitor ouvir, é para a universidade falar, e acho que isso é bastante mais necessário e faz um paralelo bastante melhor e maior com o Instituto de Investigação e com o Instituto de Ensino e Aprendizagem. Passo às alterações organizativas a nível das unidades orgânicas de ensino e de investigação. O diretor está espelhado no artigo 37, isto foi consensual. Não me lembro de muitas intervenções nas dezenas de reuniões que tive com a comunidade em que se fosse contra a ideia de devolver às unidades a liberdade, o espaço de eleição do seu diretor. É isto que está proposto. Faço uma ressalva. Deve ser devolvida às unidades com a certeza de que há possibilidade de efetiva escolha. Portanto, quer pôr de parte configurações de departamentos que, pela sua dimensão, composição ou outros fatores quaisquer, não permitem à instituição, à unidade em causa, por exemplo, constituir duas listas. Isso não deve ser possível e, quando isso for um risco, há um recurso que eu mencionarei a seguir para evitar essa situação. O reitor homologa, verifica, atesta, se quiserem, a legalidade do ato e nomeia o candidato mais votado. Em caso de inexistência de candidaturas, temos que prever isto, o reitor nomeia, após a audição do Conselho de Unidade e, naturalmente, obtendo consentimento da pessoa proposta, um membro do departamento ou um membro de outra instituição, nacional ou estrangeira, que venha a reunir todas as condições para o efeito tidas por necessárias e, naturalmente, o acordo da unidade em causa. O diretor será coadjuvado por um conjunto de vice-diretores. Consagrou-se a obrigatoriedade de realização anual de 2 reuniões, a ideia era ser uma por semestre, abertas a todos os membros do departamento, de maneira a promover a criação obrigatória, pelo menos 2 vezes por ano, de espaços de reflexão em cada unidade. Este é um ponto muito importante. Foi discutido se seria de colocar aqui 2 ou se não seria de colocar aqui nada, ou se seria de colocar aqui outro número superior. Eu vejo, enquanto reitor em 2018, muitas candidaturas a diretor. Algumas propõem estas reuniões, num número que me parece realista. O número máximo que me lembro até ao momento é de 30 por ano.
o número mínimo é 1, o número mínimo não negativo, e por isso não se poderia ir abaixo disso. 30 deve ter sido um exagero, porque o responsável pela proposta, tanto quanto eu sei, não chegou sequer ao número mínimo não positivo. Acho que 2, como foi aqui discutido, parece-me razoável e parece-me de bom tom. Se o Conselho Geral entender alterar este número para menos ou remover esta obrigatoriedade, também saberei entender isso e não ficarei minimamente angustiado pela coisa. O objetivo é promover a reflexão nestas reuniões sobre política institucional e estratégica da unidade. Os mandatos do diretor serão de 4 anos e serão renováveis por uma única vez. Neste momento não há qualquer limite à renovação dos mandatos e eu sempre defendi, não me embaraço de defender aqui em público hoje também, porque o fiz em público muitas vezes diante da Academia, que achava que a devolução ao espaço das unidades da eleição do seu diretor devia ser acompanhada de 2 restrições. Primeiro, que eles de facto tivessem escolha, que houvesse mais do que uma resposta para a pergunta que lhes estavam a fazer, e, em segundo lugar, que houvesse um limite de mandatos para assegurar espaços de criação de lideranças, rotatividade, etc. A Comissão Executiva está proposta para eliminação, sendo uma conveniência de serviço, vamos lá assim dizer. O problema é burocrático, a Comissão Executiva configura um órgão colegial nos termos do Código de Procedimento Administrativo, subsidiariamente aplicado aqui, prevê que as reuniões tenham que ser convocadas, que das mesmas se lavrem atas, etc. E é seguro dizer-se que no espaço da Universidade de Aveiro e das comissões executivas existentes, esta cautela tenha sido, talvez, poucas vezes exercida. Está mais em linha com aquilo que a prática tem vindo a demonstrar, olhar para a Comissão Executiva como o grupo do diretor e de vice-diretores que o auxiliam nas suas tarefas e a título individual, e que se reúnem quando entenderem de forma informal, falam uns com os outros de forma a que entenderem, coadjuvam o diretor, mas não configuram um órgão colegial. Portanto, isto é uma simplificação do funcionamento, se quiserem, mais do que uma alteração estatutária. O Conselho de Unidade manteria o número de docentes, que está neste momento entre os 11 e os 25, seria presidido por um docente, não o diretor. Foi eliminado dos estatutos um dos universos de eleição previstos, o dos outros doutorados, porque neste momento esse universo é vazio, o que dificultaria bastante, na maioria dos casos, ou na totalidade dos casos, neste momento, processos eleitorais e outros. Funcionaria em plenário sem prejuízo de se poder organizar em formações restritas e agilizar a sua operação de outras formas. Teria um mandato de 4 anos, com exceção dos estudantes para os quais um mandato de 4 anos é demasiado longo e se proporia 2 anos. E, obviamente, submete-se a uma data de restrições que decorrem também da Lei Geral. Os atos relativos à carreira serão alvo de pronúncia por membros da carreira. Não faz sentido, se calhar, membros externos ou estudantes pronunciarem sobre isso. A constituição de júris, a mesma coisa. Aqui não haveria, penso eu, alterações de fundo. A Comissão Científica e Comissão Pedagógica é alvo da discussão no artigo 39A. A Comissão Científica ficaria com 7 a 11 membros, a Comissão Pedagógica de 8 a 12 membros. Seriam presididas por um docente eleito por e entre os membros da respectiva comissão. Não sendo possível constituir estas comissões, as competências seriam cometidas a formações mais restritas do Conselho de Unidade. A ideia é não criar órgãos supérfluos, não multiplicar os níveis de decisão naqueles casos em que isso é dispensável e não criar também obstáculos à orgânica da Universidade, que, como vocês sabem, tem números e tem tamanhos muito distintos. Há departamentos com números assim e há departamentos com uma ordem de grandeza de membros a menos. A Comissão Científica e a Comissão Pedagógica teriam as duas um papel essencial.
ajudar a preparar e a instruir processos da unidade que seriam submetidos através do diretor aos órgãos comuns da universidade. Isto teria um efeito, e é por isto que isto está a ser proposto, afastar as queixas que eu ouvi, que são comuns, infelizmente, na universidade, de membros dos departamentos que se dizem arredados dos processos de discussão e que tomaram conhecimento de decisões do científico que dizem respeito às suas unidades, sem nunca para elas terem sido chamados a opinar. Isto, independentemente de ser distração ou desinteresse de alguma pessoa, é algo que é absolutamente imprescindível afastarmos. Não quero uma universidade assim, quero uma universidade onde há um órgão que tenha esta prerrogativa e se alguém não quiser participar do processo é um seu direito, mas não pode dizer que não havia um palco, não havia uma oportunidade, não havia um espaço para a sua intervenção e que foi surpreendido por uma decisão da qual se achou excluído e da qual se achava interessado. Outras alterações, e estas bastante menores em impacto, mas ainda assim importantes ou até necessárias, refletir o necessário equilíbrio de género, que agora a lei até impõe, na representação dos órgãos. Isso foi feito sistematicamente para todos aqueles em que era necessário. O recurso ao sistema nominal, aquilo que eu há pouco mencionei, no caso em que se predeterminam condições que afastam a pluralidade dos processos de decisão. Portanto, quando eu não posso formar, por exemplo, duas listas num sistema indireto, vou cair necessariamente neste sistema porque os estatutos a isso obrigam. Outra coisa que é interessante prever é a possibilidade de recurso a meios telemáticos, como diz na proposta. É um termo antigo, mas é um termo que acho perceptível, ainda assim, e votação eletrónica. Eu recordo que durante a pandemia tivemos problemas com alguns dos órgãos, em particular com um, pela dificuldade em reunir as pessoas para uma votação presencial e, por outro, pela incapacidade de nós votarmos por via eletrónica, porque isso não estava regular no regulamento. Neste momento, a ideia é, sem estarmos a pensar que nos vai cair em cima uma nova pandemia, estarmos prevenidos para poder fazer isso, por outras razões, necessariamente aumentar a participação nos atos eleitorais e aumentar a comodidade de quem vota, uma vez que pode exercer esse direito de formas mais convenientes. Sobre a organização e funcionamento ainda, e há pouco era o artigo 13, agora passo para o artigo 14, é possível realizar reuniões por meios telemáticos com votação por escrutínio secreto, havendo condições técnicas que garantam isso e sendo definidos e divulgados previamente os procedimentos a adotar. Isto está previsto e isso permite que na universidade se façam eleições e se tomem decisões de formas que até aqui eram difíceis ou impossíveis. Nas competências do reitor não há senão uma alteração que visa, vá lá, alinhar o que está no artigo 9, número 1, a linha D dos Estatutos da Fundação, confesso que tenho que ler, com o artigo 133, número 2, a linha C da Lei 62 de 2007, e que tem a ver com a aquisição ou alienação de património imobiliário. No caso dos vice-reitores e pró-reitores e no artigo 24, é eliminada a menção ao desenvolvimento de projetos específicos dos pró-reitores, porque se verifica, no caso da Universidade de Aveiro e no caso da maioria das instituições de ensino superior de que eu tenho conhecimento, que os projetos a que os pró-reitores estão cometidos são, em muitos casos, como é que eu vou dizer, temporalmente tão extensos, tão prolongados e tão importantes para a instituição como outros quaisquer. Havia a ideia de que eram coisas específicas, portanto, criar um primeiro ano comum e pôr a funcionar um primeiro ano comum. Seria matéria, por exemplo, para um pró-reitor, porque é uma coisa que começa e termina e está bem delimitada temporalmente. Garantir a adequação e atualização dos sistemas de informação da universidade. Isto pode ser, enfim, mais crítico em determinada altura, se o atraso entre os sistemas atuais e os sistemas em vigor for muito grande, vai exigir naquele momento um esforço grande de adaptação,
mas uma vez finalizado esse esforço de grande adaptação, é preciso continuar o esforço no futuro, sob pena daí por alguns anos ser necessário um outro esforço de adaptação. Portanto, acho que há de haver aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra, e foi removida esta eliminação dos desenvolvimentos de processos específicos, no caso dos pró-reitores. O Conselho de Ética e Deontologia pronunciou-se perante o reitor. Isto não foi alvo de menção nas reuniões que eu tive na comunidade em geral, está um bocadinho à parte, mas acho que o Conselho de Ética e Deontologia tem suficiente autoridade e liberdade de pronúncia para me sugerir diretamente, como o fez e no seu tempo, uma alteração da designação de Conselho de Ética e Deontologia para simplesmente Conselho de Ética. O provedor do estudante foi esclarecido também algumas coisas no número 7 do artigo 34 quanto ao seu estatuto. O administrador, quer na administração atual, quer na anterior, tivemos adjuntos de administrador. A inserção dos cargos de adjunto do administrador está agora prevista no estatuto, bem como o estatuto remuneratório do cargo do administrador, que estava omisso, mas que segue o que está na Lei 176, no artigo 176 do Decreto-Lei que estão ali a ver. 33 de 2018, 15 de maio. Finalmente, o regime específico dos serviços de ação social é alterado com a introdução de um Conselho de Gestão. Como sabem, os serviços de ação social têm, pelo menos face à lei, autonomia administrativa e financeira. Mas na Universidade, a última palavra em termos financeiros cabe ao Conselho de Gestão. A ideia é que se os serviços de ação social são responsáveis financeiramente e autónomos nessa medida, devem ter também o seu Conselho de Gestão. Acho que não é adequado o reitor, o administrador e os outros membros do Conselho de Gestão estarem a pronunciar-se e poder até recusar a assinatura de despesas com a compra de pão, fiambre, carne ou outros que todas as semanas invariavelmente nos caia na mesa. Penso que aí a ideia é que os serviços de ação social terão o seu Conselho de Gestão própria, pronunciar-se-ão em sede própria sobre essas aquisições e sobre os demais assuntos de natureza e do âmbito do Conselho de Gestão que lhe diga respeito. A ideia proposta no modelo de financiamento das universidades para este ano, e que eu não sei se nos outros anos, além de 2024, continuará a vingar, da autonomização progressiva dos serviços de ação social, vem muito na linha disto, e fazermos esta proposta é já preparar os serviços para esse futuro, se esse futuro aí vier. Se esse futuro não aí vier e continuarmos na situação em que estávamos antes, não ficaremos seguramente pior do que já estávamos, mas a relevância começa a medir-se por menos um parâmetro. Nos anexos, estou a chegar mesmo ao fim, os anexos 2 elenca as unidades previstas na Universidade de Aveiro por causa dos suplementos remuneratórios. Havia e há, como sabem, o hábito de instituir um pequeno suplemento remuneratório para os diretores das unidades orgânicas e para alguns outros cargos da Universidade de Aveiro. Alterações legislativas subsequentes a essas decisões vieram questionar essas atribuições. O Tribunal de Contas até abordou a Universidade responsabilizando-a por pagamentos indevidos nessa matéria. Respondemos na altura própria, mas acho que para o futuro a única maneira de estarmos seguros do ponto de vista legal quanto a esta atribuição, particularmente em alguns casos, é fazê-la constar dos estatutos. Acho que também, ainda que do ponto de vista legal a isso não tivéssemos obrigado, por questões de transparência e de legibilidade da forma como funcionamos, quer dentro, quer fora, seria da maior conveniência ter uma lista dos cargos, dos suplementos que estão em vigor. O anexo 3 não traz grandes alterações, a não ser a remoção da Grupo UNAV, que foi extinta da lista das unidades que dele constam. Eu creio que era só isto e que não tenho mais coisas além. De facto, não tenho. Agradeço a todos a vossa atenção. Trata-se de um processo, como eu digo, que não se iniciou hoje nem ontem, iniciou-se anos atrás, que teve a participação de centenas de membros da comunidade académica, que é um sumário dessas participações e é, nesse conjunto de vozes, nesse conjunto de vontades, mais do que na conveniência
de um qualquer dossiê específico, que eu me baseio para a trazer aqui perante vós com inteira consciência de que cumpri aquilo que em 2018 e em 2023 propus ao Conselho Geral, à comunidade académica e que levei a cabo. Muito obrigado. Terminada a exposição do Sr. Reitor, que agradecemos, passamos a uma fase de discussão e comentários, que os presentes podem colocar questões e também quem assiste online pode colocar questões usando o chat. Se possível, identifica-se e coloca a questão, por favor. Boa tarde a todos. Amadeu Soares, diretor do CESAM, que é a unidade de investigação, uma das 20 unidades de investigação e, salvo erro, 6 ou 7 laboratórios associados da Universidade de Aveiro. Portanto, de uma maneira geral, congratulo-me com a proposta. Há aqui só um aspecto que me parece algo contraditório e precisávamos de alguma clarificação. Se, por um lado, se extingue o Instituto, o conceito de cooperação, porque nunca funcionou, portanto, e é substituído por Instituto de Cooperação, é institucionalizado o Instituto de Investigação e o Instituto de Ensino e Investigação. Por outro lado, mantém-se ou introduz-se nos estatutos o Conselho de Diretores. Não é? Foi ensino. Foi. É ensino e aprendizagem. Pronto, mas eu acho que o que aparecia ali era... Mas pronto. As gralhas, e não me refiro... É? Que apareceu? Pronto, então fui eu que li mal. Não me refiro ao Corvus Coronae, mas as gralhas perseguem-nos. Unidade... Sim. Pronto. Eu li só a última parte, que era a Unidade Transversal de Ensino e Investigação. Portanto, há 3 unidades transversais, uma de investigação, uma de ensino e investigação e de cooperação. Eu penso que as competências da Unidade Transversal de Investigação são apropriadas, mas há aqui uma diferença de abordagem que penso que coloca a missão de investigação num tratamento diferente da missão de ensino nestes estatutos, que é a institucionalização, a formalização do funcionamento do Conselho de Diretores, ao mesmo tempo que temos o Instituto de Ensino e Aprendizagem, e a não criação de um órgão equiparado ao Conselho de Diretores para as unidades de investigação, porque as competências estão no Instituto para a Investigação. Portanto, há aqui uma diferença de tratamento nos estatutos que gostaria que fosse esclarecida. Ponto 1. Eu concordo que há um tratamento diferente da investigação. Porquê? Porque destes 3 tópicos, aquele que foi criado, em primeiro lugar, no despacho 03/2020, não foi propriamente ontem, foi a estrutura para a investigação. Nós vemo-nos, Universidade de Aveiro, está em todos os meus programas de ação, está no programa estratégico e tem sido, acho eu, ponto assente. A Universidade de Aveiro é uma universidade de investigação. Não está na nossa mão, sequer, desfazer o que tem sido feito e voltar ao mundo antes de Humboldt, antes da fundação da Universidade de Berlim, porque as que não eram de investigação são dessa época. Nós ocupamos até mais da aplicação do conhecimento e, por isso, seríamos, pelo menos, uma universidade de 3ª geração, quanto mais uma de 2ª. Portanto, a missão da investigação é singular aqui, e eu tenho dito várias vezes, disse-o há quase um ano, quando atribuímos o doutoramento honoris causa ao Sr. António Rodrigues e ao Dr. Clemente Sanches. Disse que uma universidade que não tem investigação
não poderá nunca ter um grande papel na cooperação, porque não tem nada que oferecer às empresas que o rodeiam que seja uma mais-valia. A investigação é central para o ensino, sem isso estaremos a ensinar de forma desatualizada, e a investigação é central para a cooperação também. Portanto, eu concedo que a missão da investigação seja tratada de forma diferente, sendo que é, a meu ver, e sempre tem sido, a primeira, a discriminada positivamente e aquela que primeiro mereceu alvo de atenção. Havia aqui algo sobre o caso da investigação. Despacho 3 de 28 de janeiro de 2020, vai fazer agora 4 anos, cria uma estrutura de projeto anterior ao Instituto de Investigação para apoiar e promover a investigação e no qual têm assento todos os diretores/coordenadores de unidades de investigação ao laboratório associado, em inteiro paralelo com aquilo que se está a formalizar para o Conselho de Diretores de Unidades Orgânicas. Portanto, desse ponto de vista, acho que a criação destas 3 unidades, na parte da investigação, satisfaz completamente essa preocupação. O Instituto é presidido pelo reitor, tem todos os diretores e coordenadores, pronuncia-se sobre aspectos estratégicos relacionados com a investigação, pode propor iniciativas relativas à internacionalização, à interdisciplinaridade ou à transdisciplinaridade. Eu diria, pode propor matéria transversal a todas as unidades de investigação, porque estas certamente o são. Pode emitir pareceres sobre temas que lhe sejam levados pelo Presidente. Pode propor ações ou iniciativas a implementar no seu âmbito e pode ainda pronunciar-se sobre outros temas sobre os quais tenha interesse fazer-se. Ações como coordenação e partilha de boas práticas na avaliação das unidades de investigação é da maior importância, por exemplo. A existência deste fórum é fundamental para a Universidade. Eu acho que a criação disto e a criação do Conselho de Diretores estão em perfeito paralelo, sendo, do ponto de vista da arquitetura jurídica dos estatutos, é muito mais elegante e eficiente criar estes institutos e remeter para o regulamento próprio os detalhes da sua organização e competência, em vez de os prever aqui, sob pena de cavarmos estatutos que temos que estar a alterar a miúdo. Os presentes estatutos da Universidade de Aveiro estão em funções e são úteis há muitos anos. São porque foram pensados de forma geral e abstrata, que eu muito admiro e respeito. E gostaria que aqueles que agora saíssem para o futuro, se este Conselho entender que saia alguma coisa, mantivessem essas características, não fossem demasiado detalhados, nem tentassem fazer, em sede de estatutos, afirmações, previsões, que fossem além do que é necessário. Portanto, acho que isto que aqui está chega perfeitamente. A constituição deste Instituto vai muito além até dos poderes do Conselho de Diretores. Há, contudo, um assunto que eu acho que não está bem resolvido, vou partilhar diante de todos vós, que há uma proximidade muito grande entre investigação e ensino. Há matéria que é do interesse comum dos diretores das unidades orgânicas, dos diretores das unidades de investigação. Não está previsto nenhum espaço comum de coexistência e de cruzamento dessas duas visões da universidade, se assim quisermos. Creio que em certos estatutos, consideradas as hipóteses, não é muito fácil nem muito viável estar a fazer isso sem multiplicar artificialmente o número de órgãos. Contudo, considerando que se podem chamar para qualquer destes institutos membros da comunidade para as discussões em causa sejam tidos por relevantes, conseguimos vencer esse obstáculo sem ter que criar mais órgãos. Muito obrigado. Pois, o que está previsto para o Instituto de Investigação parece-me perfeito, em termos de competência. Eu faço então uma pergunta ao contrário. O que é que justifica haver um Instituto de Ensino e Aprendizagem e um Conselho de Diretores, uma vez que são ambos
têm ambos, eventualmente, as mesmas competências. Portanto, reduzia-se um dos órgãos. Inovação curricular. Inovação pedagógica e inovação curricular. Há neste momento um Centro de Excelência para Inovação Pedagógica e Curricular que a Universidade de Aveiro poderia estar a liderar, porque, no meu ver, não há no país nenhuma outra instituição de ensino superior mais habilitada a fazê-lo. A sede das discussões, do pensamento, da estratégia em termos de inovação curricular e pedagógica tem que ser separada do Conselho de Diretores. Os diretores não são a sede mais adequada para isso e a prática comum mostra bem tal. E eu acho que isso por si só justificaria a criação desta unidade, ainda que outros motivos não houvesse. Obrigado. Jorge Costa, diretor do Departamento de Educação e Psicologia. Quero também começar por me congratular por este processo e, de um modo geral, por aquilo que me parece ser, como o Sr. Reitor disse, a introdução de uma maior participação nos órgãos da Universidade e a tornar um bocadinho menos, diria que, gestionária, porque os nossos estatutos têm normalmente essa crítica externa de sermos uma universidade demasiado unipessoal, gestionária no sentido empresarial, nesta lógica mais gestionária. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que me parecem que vão nesse sentido. De qualquer maneira, eu manifestei isso até por escrito quando houve a discussão e certamente quando estiver em consulta pública vou novamente questionar. E eu aproveito para já referir algumas questões. E começando ao contrário da apresentação do Sr. Reitor, nomeadamente em termos de unidade orgânica. Eu penso que o princípio da eleição do diretor é benéfico, desde que, ou seja, nós estamos a passar um pouco com este modelo a responsabilidade e a prestação de contas do diretor para os eleitores, ou seja, para os membros do departamento. Enquanto até aqui, digamos que a prestação de contas, até aqui ou agora, eu diria que é mais hierárquica, mais superior, mais talvez dependor para o reitor. Esta mudança terá sentido se nós tivermos, embora eu acho que isto não é passível de estar nos estatutos, aquilo que eu vou dizer, uma maior autonomia departamental. Por caso contrário, eu sou a ser responsabilizado perante os eleitores, mas não tenho margem de autonomia para corresponder a essa responsabilização. Porque a manter-se mais ou menos as coisas como estão, ou até no limite a perder a autonomia, eu diria que o processo atual de nomeação é preferível. Portanto, sim à eleição, desde que, e penso que isto estará talvez nas intenções também, estou a falar, por exemplo, de gestão de recursos humanos, de quadro de pessoal, de gestão financeira, uma série de áreas que possa prestar contas a quem me elege. Do ponto de vista da organização da universidade, sempre tive muitas dúvidas, não num outro modelo, mas no atual, à presidência do Conselho Pedagógico e do Conselho Científico por parte de um professor e não do reitor, neste caso do vice-reitor. E porquê é que eu coloco estas questões? Não noutro modelo. Imagine, se nós tivéssemos um órgão de decisão superior a estes conselhos, tipo Senado universitário, isto seria, na minha perspectiva, coerente, lógico, funcional e até benéfico. Neste caso, eu temo que o Conselho Pedagógico e o Conselho Científico possam ser órgãos de contrapoder ao reitor. Não só órgãos de contrapoder, mas órgãos que não permitirão uma certa coerência e articulação decisional na universidade. Vejo aqui alguma dificuldade, para não, às vezes apelidava de termo mais radical, mas vejo aqui alguma dificuldade nesta coerência, na decisão científico-pedagógica e na ligação destas decisões ao próprio reitor, que neste momento os presidentes pedagógicos e científicos conseguiriam fazer essa articulação.
Portanto, e vejo claramente aqui órgãos de contrapoder, a não ser que houvesse um outro órgão, porque muitas destas decisões passariam de seguida, como outras instituições têm, não é? O caso de um Senado académico ou com coisas parecidas. Portanto, eu temo e portanto, tenho alguma dificuldade ou alguma preocupação com uma estrutura deste tipo. Fundamentalmente isto, depois tinha também a questão do Instituto de Ensino e Aprendizagem, que não está aqui muito clarificado, mas como o reitor disse, será para clarificar posteriormente e, portanto, deixava aqui estas notas sobre a proposta. Obrigado. Se este microfone funcionar, posso responder sentado. Obrigado, Sr. Professor. Nós discutimos muitos destes aspectos juntos, na mesma equipa, durante muito tempo. E eu fui naturalmente sensível e influenciado por muitos dos pontos de vista. E a minha primeira parte da intervenção é agradecer ao Jorge Adelino Costa a preocupação com que sempre trouxe esses assuntos para a frente. A Augusta, que está ali sentada e também fez parte da equipa e do grupo de reflexão que inicialmente pensou nestes aspectos, podia dizer exatamente o mesmo. Muito obrigado a si, muito obrigado a ti, muito obrigado a todos. Sobre a autonomia, é um facto que não é pelo motivo de eleger o seu diretor que um departamento fica consideravelmente mais autónomo. É um facto também, eu tenho apontado isso muitas vezes, que não é pelo facto de haver na Constituição o artigo 76 que declara a autonomia das universidades, não é pelo facto de elas elegerem os seus reitores, em vez de os verem nomeados pela tutela, que elas são extremamente autónomas. Porque, por exemplo, nenhuma universidade tem uma dotação do Estado que chegue sequer para as despesas de pessoal. Mas todas dependem do Estado para muitas outras coisas. Portanto, enquanto as universidades dependerem do Estado para muito, enquanto não forem parte, por exemplo, da administração autónoma do Estado, enquanto do ponto de vista financeiro e orçamental não tiverem outras liberdades e prerrogativas que hoje nem se sonhavam ter, a autonomia está sempre condicionada, está sempre beliscada. Na verdade, e a meu ver, é exatamente pelo facto do artigo 76 da Constituição conceder autonomia, mas não a densificar, que depois, no âmbito da lei, tudo o que tem sido feito para a autonomia tem sido para delimitar os espaços, ou seja, cortar, cercear na autonomia, em vez de criar espaços de inovação onde as instituições possam se ingrar. Mas o que é que no futuro poderá mudar que seja compatível com a existência de um diretor eleito e de unidades mais autónomas? Parece que, até ao momento, considerando as ações combinadas deste Ministério, que pouco tempo teve para as combinar, com o Ministério anterior, há uma leitura de que o financiamento das instituições de ensino superior se poderia fazer de uma forma diferente daquela que até agora tem sido seguida. Até aqui tem sido com base no histórico, tem sido garantida a estabilidade, mas tem havido um desacoplamento entre a performance, a dimensão, o trajeto, o desempenho das universidades e o seu financiamento. Basicamente, tens mais X% do que tinhas o ano passado. Independentemente de teres afundado completamente ou teres crescido 15%. Isto é pernicioso. Por um lado, é uma garantia de estabilidade, que encoraja que eu não faça muito mais, nem invente muito mais, e dentro desses limites estou seguro. Por outro lado, para aquelas instituições que estão a inovar, que estão a romper novos caminhos e estão a crescer muito além disso, é profundamente penalizador. Portanto, a situação tem sido penosa de resolver e parece-me que a tendência atual tem sido esta. A criação de novos indicadores de desempenho e o financiamento com base nesses indicadores, numa medida da dimensão da instituição, nomeadamente o número de estudantes, e o financiamento em conta disso. A possibilidade de depois determinada essa fórmula de financiamento, essa forma de financiamento, passar isso para as unidades, poderia reforçar muito o papel do diretor, enquanto eleito pela instituição, pela unidade, e enquanto responsável pela gestão e orientação financeira também da dita unidade, dentro dos parâmetros a que a lei obriga a instituição e que depois a instituição refletia na unidade. Foi feita uma experiência piloto
um exercício prévio de aplicação destes princípios, mas eu acho que ainda é demasiado cedo porque nós não temos ainda certeza de quais vão ser esses parâmetros. Se forem ler o meu programa de ação 2023-26, um dia em que não tenham realmente nada que fazer, os membros do Conselho Geral já tiveram que fazer por outros motivos, vão ver que há um capítulo sobre financiamento. Esse capítulo disseca, de alguma forma, quer fórmulas de financiamento propostas por outro governo e outra força partidária, quer aquelas que se anteviam com base no atual governo, ou no anterior governo, no tempo do ministro Manuel Leitor, e daí resulta sempre para a Universidade um pequeno benefício. Não um gigante benefício, mas um pequeno benefício. Ou seja, a Universidade, se encostar a modelos de financiamento que são previsíveis e baseados no histórico, fica prejudicada relativamente a ter modelos de financiamento que se regem mais para o histórico. Eu queria passar essa liberdade e esse ímpeto às unidades, autonomizá-las progressivamente, quer a nível da governança, quer depois a nível do financiamento e da administração. Não dependo só de mim nisso. A parte da alteração estatutária, eu posso trazer ao Conselho Geral uma proposta. O Conselho aprovará ou não aprovará, mas eu posso trazer a proposta. Dificilmente posso levar ao Ministério uma proposta, está aqui a fórmula, vamos fazer assim e eu vou passar às 20 unidades orgânicas da Universidade esta fórmula. Na verdade, não podia passar às 20, por outros motivos, mas podíamos fazer um ensaio maior de autonomização. As atribuições do Conselho Diretor passariam a ser outras, porque as regras para o orçamento seriam já, conformadas à partida por alguns destes parâmetros. A outra pergunta, Jorge, era sobre a presidência dos conselhos. Isso foi um dos temas mais recorrentes nas discussões com toda a comunidade. Eu tenho que dizer ao Conselho Geral que, de facto, nessa matéria não houve consenso. Havia pessoas que defendiam ou argumentavam, como o Jorge, que isso podia criar contrapoderes, porque eu tinha órgãos como conselhos científicos e pedagógicos presididos por outras pessoas que não o reitor, e como tal podia configurar ali espaços de reação às políticas do reitor, etc, etc. Eu sempre argumentei a isso, que achava que o que o reitor devia ter era uma visão estratégica clara, um plano estratégico que não era dele, que tinha sido adotado e discutido com todos e que dava a direção para o futuro. E depois deixar cada uma das unidades orgânicas, que são muito diferentes, beberem desse plano estratégico as suas direções e se integrarem segundo o potencial de cada uma. Não se espera, tendo nós 20 unidades, 4 de natureza politécnica, 16 de natureza universitária, algumas de tamanho 10 vezes a de outras, umas em áreas de ciências e engenharias, outras em artes e humanidades, não se esperam que possam todas ter o mesmo posicionamento estratégico, tal como não se espera que das universidades portuguesas, uma voltada para o ensino à distância completamente como a aberta, outra voltada para o universo militar como o Instituto Universitário Militar e outra como a Universidade de Aveiro, possam ter posicionamentos semelhantes. O que deve haver é flexibilidade para isso. Portanto, eu acho que no caso da presidência, não perdemos se houver esse posicionamento estratégico claro a um nível e depois a outros níveis, a nível das unidades, condições compatíveis com a estratégia global, mas diferentes, caso a caso. Não vejo isso como contrapoderes. Por outro lado, reconheço que esta objeção foi frequente. Não foi nem uma, nem duas vezes. E se perguntasse isto no espaço da reitoria, tinha posições como a do Jorge, tinha posições como a minha. Eu optei por trazer ao Conselho Geral aquela posição que acho que é mais... pareceu-me mais consensual também e é aquela com a qual eu me sinto mais confortável. Na dúvida, se eu tivesse dúvidas, traria sempre esta. Porque trazer a outra parece-me um sintoma de fraqueza, de liderança fraca, de receio com contrapoderes, de pensar a universidade não para a próxima geração, mas para a próxima eleição. E eu nunca fiz isso. Portanto, para mim seria sempre esta a proposta que traria, mas concedo aqui que há espaço para dúvidas. Jorge, não sou dono da verdade, trouxe uma, há duas realidades possíveis. Sentir-me-ei tão confortável como reitor com uma, como com outra. Pessoalmente, prefiro esta que trouxe e tenho estes argumentos a favor dela. Tenho aqui uma questão colocada pelos assistentes online. José Castanheira.
O Sr. Reitor poderia explicitar quais serão os circuitos eleitorais do Conselho Científico? Vou precisar da ajuda da doutora Rita Moraes para explicitar os circuitos eleitorais. Temos a necessidade imperiosa de eleger 20 membros para o Conselho Científico, sendo que a restrição fundamental é haver a correspondência com as 20 unidades orgânicas. Os juristas garantem que há caminhos até esta solução, mas ela saberá, melhor que eu, explicar as mecânicas. Tinha que sobrar para si. Boa tarde a todos. Realmente, como não poderia deixar de ser, o Conselho Científico é o órgão que juridicamente nos suscitou mais questões, mesmo nesta proposta de redação dos estatutos, porque há alguns constrangimentos legais que decorrem do próprio RGES, que impõe no artigo 62 que a maioria sejam professores e investigadores de carreira e depois os outros sejam restantes docentes. Portanto, o regulamento eleitoral vai ter que prever a tal criação de circunscrições eleitorais, que preveja que os diferentes departamentos e escolas estejam devidamente representados e que, para além disso, entrem os 50% de professores e investigadores de carreira, com a maioria, e os restantes sejam outros docentes e investigadores. Como tal, isso vai ficar devidamente definido no próprio regulamento eleitoral, mas por isso mesmo é que a proposta de alteração do artigo 27, número 2, a linha A, diz proporções impostas pelo mesmo artigo, eleitos de acordo com o regulamento eleitoral, no qual, mediante a criação de circunscrições eleitorais e ou metodologias de atribuição de mandatos para o efeito definidas, se assegura a representatividade equilibrada dos subsistemas de ensino universitário e politécnico e das áreas de conhecimento existentes na universidade, com correspondência às unidades orgânicas. O restante será preenchido por 5 representantes de unidades de investigação. Continuam a ser aqueles que eu expliquei há pouco, manter nos estatutos o mais possível a matéria geral e abstrata, remeter para um regulamento eleitoral aquela outra matéria de pormenor que, pelo seu caráter, poderá variar mais depressa. Há uma solução para este desidrato e o nosso desidrato é simples, garantir que no Conselho Científico temos sempre um membro de cada unidade orgânica. Não é a solução perfeita, foi discutido muitas vezes convosco. Nós temos áreas científicas e não departamentos. Há departamentos e escolas que têm múltiplas áreas científicas. A representatividade mais perfeita seria por área científica e não por departamento, mas eu concedo que, se calhar, é mais perfeito ter um único membro do Departamento de Química, falando por Engenharia Química, Química, Biotecnologia e Bioquímica, ter um único representante do Departamento de Eletrónica, falando por Informática e Eletrotecnia, do que, se calhar, ter um Departamento de Física a falar pelo de Química ou um Departamento de Engenharia Mecânica a falar pelo DETI. A proximidade entre essas áreas das unidades será sempre maior do que aquela que existiria entre alguém de outra unidade e essas. Portanto, esta solução, não sendo a ótima, é possível dentro do quadro do RGES. Se o RGES agora vier a alterar e a admitir um número maior de membros, eu parece-me daquilo que sei que será difícil que ele venha a reduzir mais o número de membros. A tendência será ou manter ou aumentar. Se aumentar, reduz-nos a dimensão do problema e, por isso, mais fácil será garantir aquilo que está nos estatutos, pelo menos um de cada unidade orgânica. Já agora, e sobre o RGES, os resultados estarão para ser apresentados muito em breve. De cor, não vos sei dizer a data. Quando? 13. Eu, como Presidente do Conselho de Reitores, não posso estar presente nessa data, mas estará presente em representação o Vice, acho eu, o Reitor da Universidade Nova de Lisboa, mas creio que, independentemente disso, que as conclusões vão na direção que nós e que eu aqui apresentei logo num dos primeiros slides. A entrada em vigor em setembro de 2007 do RGES estrangulou processos de comunicação nas universidades, criou uma centralização maior do processo de tomada de decisão e reduziu a participação nos processos de decisão.
E é isso que nós estamos também aqui a atacar. Eu penso que uma nova versão do regime jurídico poderá minorar as nossas dificuldades e não agravá-las. E por isto esse esforço que estamos a fazer, parece-me, continuará a ser útil. Depois, serão apresentadas as conclusões, mas é como o aeroporto, cujas conclusões foram apresentadas ontem pela Comissão Técnica Independente. As conclusões estão cá fora, mas o Governo está na gaveta e, por isso, vai ficar na gaveta também a decisão futura quanto ao aeroporto e as futuras medidas referentes a isso. No caso do RGES, sairão as conclusões, mas o Governo não se sentirá competente para legislar agora um diploma daquela abrangência e profundidade, deixará isso para uma nova legislatura. A legislatura também, quando iniciar, certamente não vai considerar que o regime jurídico das instituições de ensino superior é a primeira prioridade antes de olhar para os orçamentos e para as revisões do mesmo. Por isso, eu diria que temos ainda uns meses pela frente e estou a ser muito otimista quanto a essa revisão. O facto de estarmos a fazer já hoje e já agora este trabalho anima-me a pensar que a Universidade está a pensar no seu futuro, no seu caderno de encargos, na sua trajetória, e depois será confrontado com um novo RGES e perante o qual terá de espelhar esta trajetória da melhor maneira possível. Obrigado e obrigado por esta oportunidade. Eu tive a oportunidade, enquanto diretor do CISEC, de ter uma reunião com o Conselho Geral que foi extraordinariamente frutuosa. Frutuosa para nós, espero para os membros do Conselho Geral tenha sido igualmente interessante. E durante essa reunião eu tive a oportunidade de discutir convosco, de apresentar uma série de problemas que eu achava que eu tinha identificado. Partilhei convosco na apresentação que fiz e que distribuí sobre as limitações que os estatutos, à data ainda em vigor, causam às unidades de investigação e aos laboratórios associados. Infelizmente, olho para esta alteração dos estatutos e não vejo nenhuma alteração significativa a este nível. Se tivesse que dizer alguma coisa, diria que antes pelo contrário. Antes pelo contrário, porque alguns de nós tinham representação no Conselho de Diretores, deixam de ter. 7 de nós tinham representação no Conselho Científico, vamos passar a ser apenas 5. Portanto, ainda teremos menos representação dentro da universidade, menos locais onde fazer escutar a nossa voz, onde trazer os nossos problemas, onde comunicar com a reitoria, onde comunicar com as estruturas. E, inclusivamente, um dos problemas que eu apontei era da relação com as unidades orgânicas. Continuamos a não ser olhados, nós, unidades de investigação, apesar da importância que nós temos para o orçamento da universidade, apesar da importância que nós temos para o ensino pós-graduado, a não ser olhados em pé de igualdade com as unidades orgânicas. As unidades orgânicas continuam a ser vistas como a estrutura da universidade, a estrutura matricial, embora para mim uma matriz tenha que ter linhas e colunas. Eu consigo ver as linhas nas unidades orgânicas e nunca mais as colunas aparecem nesta matriz. E as colunas deviam ser as unidades de investigação. E deveriam estes estatutos representar ou proporcionar essa integração de unidades orgânicas e de unidades de investigação de uma maneira que não está acontecendo nestes estatutos. Nesta nova versão dos estatutos, porque nada é alterado. As unidades de investigação continuam na dependência das unidades orgânicas, a menos que sejam unidades transversais. E essas unidades transversais, nada é dito sobre elas, nem sobre a sua relação com as unidades orgânicas. É criado um Conselho de Diretores de Unidades Orgânicas e nós não vemos onde é que está o Conselho de Diretores de Unidades de Investigação. As unidades de investigação continuam a ser subalternizadas em todo este processo. Eu lamento que não se tenha utilizado esta oportunidade de revisão dos estatutos para dar a dignidade que as unidades de investigação merecem, mas é mais do que a dignidade que elas merecem. É a necessidade imperiosa que nós temos de ter fóruns onde a gente possa partilhar experiências, onde a gente possa comunicar com a reitoria, que não existem. E não estou a ver onde é que eles vão ser criados. Vamos dizer, se calhar, que é um Instituto de Investigação. O Instituto de Investigação está nos estatutos desde o início, até hoje não aconteceu. Não fazemos ideia do que seja, que estrutura é que vai ser, de que maneira é que a gente pode estar lá representados, estaremos lá todos ou não, como é que será. Continua a ser
uma hipótese mais do que outra coisa. Enfim, acho que me sinto subrepresentado enquanto diretor da unidade de investigação. Acho que os estatutos não respondem aos nossos enseios. Acho que continuamos com os problemas que tínhamos antes e nada foi alterado. Obrigado, Sr. Professor. Eu vejo que o professor João Coutinho chegou um bocadinho tarde e, por isso, perdeu os meus slides originais. E, nesse sentido, pelo muito respeito que a figura me merece, vou repetir alguns desses. Primeiro, que no meu programa de ação 2018-22, na sequência do qual foi pró-reitor para a internacionalização na minha equipa e dentro da qual deu inúmeros contributos, não só nessa vertente, dizia que a UA tem um modelo dito matricial, mas que há elementos sem representação nos órgãos, e na investigação dizia que a extinção do Instituto de Investigação fez perder um espaço de reflexão às unidades de investigação, que, a meu ver, era precioso. Na sequência disso, houve um despacho da reitoria, 2020, 28 de janeiro, portanto há algum tempo, que criou o Instituto de Investigação como estrutura de projeto. Como estrutura de projeto, porque criá-lo de outra maneira exigiria alteração estatutária, e é uma alteração estatutária que está aqui em discussão hoje. Não existia Instituto de Investigação nos estatutos antigos. Está proposto agora a sua criação. E está proposto agora a sua criação, não só para promover a comunicação interna, não só para promover a participação e a partilha de boas práticas também nas unidades de investigação, mas com estas incumbências. É presidido pelo reitor, integra todos os diretores e coordenadores da unidade de investigação ao laboratório associado. Podemos, se vocês quiserem, batizar isto Conselho de Diretores, não sei de quê. Eu acho que é um empobrecimento lamentável, porque não vai ser comparável com o Conselho de Diretores, porque não é inteiramente consultivo. E depois não joga bem com os outros dois que são propostos, que não se chamam Conselho de Ensino e Aprendizagem, nem Conselho de Cooperação. Chamam-se Instituto. Cabe-lhe discutir e pronunciar-se sobre estratégia relacionada com a investigação, partilhar boas práticas, propor iniciativas que promovam aspectos transversais das unidades, como internacionalização, transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade, emitir pareceres que lhes forem submetidos pelo Presidente e propor ações ou iniciativas a implementar no seu âmbito. Portanto, dá-me a ideia que esta entidade que está proposta para inclusão nos estatutos e que eu submeti a este Conselho Geral, que corresponde cabalmente às preocupações do Sr. Professor, e fico muito satisfeito por ter aqui um instrumento que vai nessa direção. Está na hora de terminarmos esta reunião, agradecendo a todos os que estiveram presentes e colocaram questões para ajudar a esclarecer a proposta do Sr. Reitor, e agradecer também às pessoas que estiveram online. Muito obrigado.